Olá, o servidor público tem o direito de escolher a instituição bancária e a agência em que deseja receber o salário. Pelo menos é o que garante a Lei 49/48 de 2006 o deputado Paulo Ramos. Para discutir sobre esse assunto, convidamos para o Alerj Debate o deputado Paulo Ramos e o presidente do Sindicato dos Fazendários do Estado do Rio de Janeiro, Marcelo Cozzolino. Deputado Paulo Ramos, por que criar essa lei? Algum funcionário se sentiu prejudicado com a compra do Banerj pelo Itaú e agora um novo banco, a partir de janeiro de 2012, o Bradesco, vai ter direito às 430 mil contas dos servidores. Algum funcionário reclamou para o senhor criar essa lei? Em meu lugar, dizer que convidei o Marcelo Cozzolino a prestar uma homenagem aos fazendários e a todos os servidores públicos que são contemplados com a lei. Eu sou oriundo dos quadros da Polícia Militar e encontrei na rua um companheiro já reformado que havia servido comigo. Ele é alagoano, depois que cumpriu o tempo de serviço aqui na Polícia Militar do Rio de Janeiro, ele resolveu voltar ao seu município de origem em Alagoas, o que é feito por muitos, não só brasileiros como estrangeiros. Portugueses voltam para Portugal. E aí ele me reclamou que no município onde ele residia não havia Banco Itaú. Só havia Banco do Brasil. E o município mais próximo com a agência do Banco Itaú ficava a mais de 200 quilômetros de distância. Ele era obrigado a uma movimentação muito grande para colocar na agência do Banco do Brasil os seus proventos. Então, apresentei esse projeto, que foi aprovado, se transformou em lei, mas assim como vários outros direitos que os servidores públicos conquistam, o governo não cumpre. Se fosse algo em detrimento de interesse do servidor público, imediatamente estaria sendo cumprido. Então, a lei garante: o dinheiro é do servidor e a conta pertence ao servidor. Eu citei o exemplo de Alagoas, mas aqui no Rio de Janeiro, muitas localidades, em vários municípios, não tem agência do Itaú, como também não tem agência do Bradesco. O governo vende algo que pertence ao servidor. Quer dizer, ele manipula um direito do servidor para engordar os cofres públicos, sem que isto represente qualquer benefício para o servidor. Eu imaginei que com a lei poderia qualquer setor do serviço público. Vamos pegar o Marcelo Cozzolino. Ele reuniria os fazendários e diria: vamos todos optar por esta instituição bancária, porque nós teremos determinado benefício. E aí os fazendários poderiam ter uma sede social, ter um benefício direto, juros menos escorchantes. Então, algo que pertence ao servidor. Agora, independente de qualquer consideração, é uma lei que está em vigor. Cabe ao governo dar o exemplo. Se o governo exige do servidor e dos demais cidadãos o cumprimento das leis, como ele próprio vira as costas para algo tão elementar? Então, vamos imaginar agora que o próprio servidor tome conhecimento desse direito e ele se mobilize para imprensar o governo, de modo a fazer com que a lei seja respeitada. Deputado, se a lei já está em vigor desde 2006, algum funcionário já tentou mudar para outra agência bancária, que não seja o Itaú hoje, atualmente, responsável pela folha de pagamento? Eu, na época da lei, cheguei até a elaborar um formulário de requerimento. Mas, na verdade, o servidor está tão massacrado, ele tem tantas outras reivindicações, que acaba ele não priorizando. Mas agora, quer dizer, quando o governo resolve vender o Berge, vender as contas dos servidores, 800 milhões é um volume de recursos muito grande. Muitos servidores estão sendo alertados. E a TV Alerj também cumpre esse papel. Divulgar para o servidor que ele tem esse direito. Vamos ver se as demais entidades representativas dos servidores se mobilizam para fazer com que esse direito seja revertido em benefício para o próprio servidor. Comodidade, mas simultaneamente ensejando
a possibilidade das categorias terem um ganho. Esses 800 e poucos milhões que estão indo para o bolso do governo, eles poderiam estar nas mãos dos servidores. Marcelo Cozzolino, como presidente do Sindicato dos Fazendários, qual a posição do sindicato em relação a essa opção de poder escolher a agência e o banco que vocês querem receber, os funcionários públicos querem receber o pagamento? A posição do Sinfaseg, acredito que seja a mesma posição de todo e qualquer órgão representativo de classe de servidor do Estado do Rio de Janeiro. Tendo em vista a existência da Lei 4948, o sindicato provavelmente vai representar, vai orientar a todos os correntistas fazendários a entrarem com um pedido judicial caso o termo de convênio entre o Estado e o Bradesco não preveja a possibilidade da opção do servidor de ter a sua conta salário através de outra rede bancária. O Bradesco é uma das opções que existe hoje no mercado e nós, a partir do primeiro momento que houve a divulgação na mídia do convênio estabelecido entre o Estado e o Bradesco, com essa possibilidade do dia 1º de janeiro, todos migrarem automaticamente para o Bradesco, nós já começamos a ser procurados pelos nossos associados, pelos servidores da Secretaria de Fazenda, e atendendo a esses pedidos, se esse termo, tornado público, não trouxer uma previsão que considere os preceitos da 4948, nós entraremos com uma ação judicial coletiva, ou se for o caso, diversas ações individuais, mas garantiremos o direito de todos os servidores do cumprimento da lei de manter suas contas e salários na instituição que lhe interessa. Se você for verificar, você vai ver que toda a documentação daquele correntista, a partir do momento que ele ingressa naquele banco, está lá, cliente desde. Essa alteração para o Banco Itaú se deu aproximadamente 26 anos atrás. Então, os correntistas são todos muito antigos e hoje se encontram em agências bancárias com que ele já tem um histórico de relacionamento que certamente possibilita a ele, às vezes, uma concessão de crédito, às vezes um pouco maior. Isso traz uma garantia, isso é confortável para o servidor. E é uma relação de consumo. O servidor tem que ter o direito, pelo Código de Defesa do Consumidor, de optar em manter essa relação com a instituição que for do seu interesse. Não uma pré-definida de forma arbitrária, definitiva, irredutível, irrevogável do Estado do Rio de Janeiro. Essa relação tem que ser boa tanto para o Estado, quanto para o banco e quanto para o servidor. Porque, querendo ou não, é um transtorno, né? Se você quiser manter sua conta, no caso, no Itaú, e receber a conta salário no Bradesco, depois você vai ter que transferir para outro banco. Geralmente você gosta de fazer tudo num banco só. Aí tem um cadastro, tem documentos, é um transtorno. Quando o Banerj, que era um banco público, havia uma justificativa, sendo o Banerj o banco do Estado. Mas a partir do momento em que criminosamente o Banerj foi extinto, não foi privatizado, houve uma transferência. E o Itaú que assumiu. O Itaú tem uma rede muito mais ampla do que o Bradesco. Mas a grande questão é que a lei garante ao servidor esse direito. Pode haver qualquer outra especulação, mas o servidor tem o direito de escolher qual a razão do governo vender esse direito. Qual o mecanismo que ele dispõe para fazer isto. Então, eu estou convencido de que o movimento unificado do servidor público vai agora tentar realizar esse direito para a comodidade do próprio servidor. O servidor que se sentir prejudicado com isso, deputado, qual o procedimento que ele deve fazer desde agora, se ele não quiser mudar novamente de banco? Ele já poderia ter mudado desde a época em que a lei foi promulgada. Mas o desconhecimento, outros afazeres. Mas agora, quando o governo ainda ultrapassa outros limites, que o Itaú ganhou, comprou o Banerj. Mas o Berge, que é o que restou do Banerj, ainda ficou com esse controle. Mas agora, o Estado vender, não tem que transferir esse direito ao servidor em função da lei. E o funcionário que se sentir prejudicado, ele tem que entrar com requerimento? Ele pode requerer, como pode imediatamente, ou entrar com mandado de segurança, ele pode, são vários instrumentos. Mas o que eu sugiro é que o movimento unificado, que as representações dos servidores discutam um caminho para que o caminho seja politicamente fortalecido. Se o governo não cumprir esta lei, o senhor pretende entrar com uma representação? Eu já estou entrando, mas eu espero, não é, que o próprio servidor ele se mobilize através
das entidades representativas. Eu, no exercício do mandato, claro que vou ao Ministério Público, vou até fazer um contato com a Defensoria Pública, porque muitos servidores, há uma parcela de servidor, as próprias entidades representativas, às vezes, não dispõem de recursos. Vamos ver se a Defensoria Pública se associa a esse interesse do servidor e a Defensoria patrocinando a causa. Então, são vários os caminhos. Nós conversávamos aqui que são 92 municípios no Rio de Janeiro. Nem todos os municípios têm todos os bancos, ou nem Itaú, nem Bradesco. Nós conversávamos a respeito desse convênio, de dar a opção para o funcionário escolher o banco. Você falava para mim a respeito disso. O Itaú demorou 26 anos para ampliar as agências? Isso, durante esses 26 anos, a rede Itaú teve tempo suficiente para se adequar, para tentar atender minimamente a todos esses servidores. Uma mudança radical para uma rede bancária que tem um número de agências muito mais reduzido que o Itaú, nós vamos estar voltando para a página 2 dessa situação. Nós vamos começar a vivenciar as mesmas dificuldades que inicialmente tivemos quando fomos todos transferidos para a rede Itaú. O Itaú não só assumiu toda a rede do Banerj, como agora depois se associou ao Unibanco. Isso. Eu não quero defender aqui que o servidor mantenha a sua conta no Itaú. Cada um tem o direito de escolher a instituição bancária e a agência. Nós estamos tratando dessa experiência do Itaú porque foi a que permaneceu. Mas, na verdade, não se obriga o servidor a manter a sua conta no Itaú, salvo se for do interesse dele. Ok. Nós vamos para um breve intervalo e já voltamos com o Alerj Debate, hoje falando a respeito da Lei 49 e 48, que garante que o servidor público possa escolher o banco ou agência bancária que quer receber o pagamento. É só um instante, eu volto já já.